Tudo bem, boa tarde, gente. Sejam novamente muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Acredito que será a última aula, não por falta de conteúdo, mas por questões de schedule, né? Que em inglês significa horários, grade de horários, enfim, porque vocês têm vários assuntos para ver ainda nesse pré-ENEM. Mas eu estou à disposição, viu, professor Vitor, caso a gente tenha possibilidade de ter mais encontros, porque assunto nunca vai faltar. Uma vez que a gente já conversou aqui que falar de língua é falar de muita coisa, né? E é falar para sempre, até o fim da nossa vida a gente vai aprendendo a língua, seja ela a nossa língua materna, como o português, seja o inglês. Então, assunto não é o que falta. Como faz um pouquinho de tempo que a gente viu as aulas de inglês aqui no pré-ENEM, vamos só revisar alguns termos, algumas estratégias que a gente viu, através de um roteiro de leitura que eu vou passar para vocês, né, para que vocês vejam onde cada uma das estratégias que a gente viu até agora, elas cabem dentro desse roteiro, nesse passo a passo, para a compreensão de um texto em língua inglesa. Uma vez que a prova de inglês do Enem, ela não é focada, diferente da língua portuguesa, que muitas vezes vem um assunto mais gramatical, ela não é focada na gramática da língua inglesa, mas sim na interpretação crítica, e aí a palavra crítica é muito importante, a interpretação crítica dos textos, sistematizando dentro da nossa sociedade, porque são textos, como a gente já viu aqui, que são gêneros textuais, que têm uma função comunicativa dentro da nossa sociedade. Então, a primeira coisa a se fazer é observar se o texto tem um título, subtítulos, figuras, tabelas, gráfico, layout, fonte, né, para que a gente possa fazer esse reconhecimento do gênero, saber qual a função desse texto dentro da prova, e em seguida a gente tentar acessar, lembra que a gente viu o nosso conhecimento prévio, ou conhecimento de mundo que a gente tem referente a determinado assunto, certo? Para que a gente possa fazer previsões do que será tratado dentro daquele texto. Por mais que eu não tenha aí o conhecimento da língua inglesa em si, o código linguístico, para decodificar, né, o significado de cada palavra. Como eu falei para vocês, a prova do Enem ela não é voltada para gramática, mas sim para textos. E esses textos, muito dificilmente, eles vão cobrar de vocês uma compreensão geral do texto, com todos os seus detalhes. São sempre questões que são muito pontuais, ou seja, é alguma parte do texto que você deve ter atenção, às vezes uma palavra que faz toda a diferença, e a partir disso você toma uma compreensão crítica daquele texto para responder a pergunta. Então, a estratégia de scanning, aí, ela é extremamente importante. Como a gente lembra, a estratégia de scanning é uma estratégia em que eu vou procurar assuntos, tópicos específicos dentro do texto, sem me atrelar a todo o significado que ele vai trazer. Por isso, nas técnicas que a gente viu de resolução de questões, a gente está indo diretamente dentro da pergunta, para que a gente procure palavras-chave, e aí foi mais um dos temas que a gente tratou aqui, que a gente procure uma palavra-chave, para que aí a gente possa encontrar dentro do texto exatamente o que está se pedindo. Habitue-se a identificar, como eu falei para vocês, as palavras-chave desse texto em cada parágrafo, se o texto houver parágrafos, né? Ela, em geral, ela aparece repetidas vezes no texto, né, para a gente ter a ideia de que aquele é o assunto trabalhado dentro do texto. E sempre a gente procurar, vocês viram aí na aula de português, falar muito de pronomes, né, que é a substituição dos nomes, dos substantivos. Então, sempre procurar relacionar os pronomes empregados pelo autor às palavras que ele está se referindo. A gente viu uma lista de pronomes em língua inglesa na aula anterior, né, pronomes pessoais, pronomes objetos, pronomes adjetivos, como a gente chama no inglês, pronomes reflexivos, enfim, pronomes possessivos, para que assim a gente não se distancie da ideia que o leitor está dando, né, na sequência do texto.
Isso também a gente precisa observar os marcadores de discurso, que é aqueles elementos de ligação dentro de um mesmo parágrafo ou entre um parágrafo e outro, porque são os marcadores de discurso que conectam as ideias dentro de um texto. E a gente viu que a gente tem o marcadores de discurso de adição, de contraposição, né, contrário, de explicação, de consequência, causa e consequência, e assim sucessivamente. Ao se despertar com algum vocabulário que é desconhecido, o que a gente precisa fazer? Tentar inferir. Lembra que a gente falou sobre inferência? Procurar identificar dentro daquele texto, se palavras que vêm depois ou palavras que vêm antes, pode me ajudar na identificação desse vocabulário. Verificar se o vocabulário ela é parte de um grupo nominal. Lembra que a gente falou do grupo nominal? Para ver se realmente essa palavra ela é importante dentro do meu grupo nominal. Ou seja, para ver se ela é o núcleo, porque é o núcleo que dá todo o sentido dentro da frase, né? É o núcleo do grupo nominal. Identificar também que a estrutura do inglês ela é a mesma do português, a estrutura sintática, né? É a mesma do português, ou seja, a gente tem sujeito, depois a gente tem o verbo, depois a gente tem o objeto ou complemento. Às vezes, o próprio vocabulário que a gente não sabe, ele dá pistas do seu significado através da raiz, né? Então, por isso que a gente teve aula, por exemplo, de prefixo e sufixo, né? Que é aquela partícula que vem acompanhada da raiz da palavra, que muda o sentido da palavra ou que muda a função dela dentro do texto. Ou seja, eu mudo o sufixo para transformar um verbo em substantivo, em adjetivo, e assim sucessivamente. Bom, então a gente resumiu basicamente por que a gente viu todas essas temáticas, e de acordo com o nosso cronograma, a gente vai partir agora para as formas verbais, ou os tempos verbais em língua inglesa. Obviamente, uma aula não é o suficiente para a gente aprender todos os tempos verbais, mas eu selecionei alguns que são realmente bem importantes para que vocês compreendam em que tempo verbal o texto se encontra, para que isso facilite a sua compreensão em relação ao texto. Vamos lá para as formas verbais. Nossa, já entrei com erro aqui, gente. Presente simples. Então, o presente simples no português, ele é exatamente formado, exatamente utilizado para a gente falar de coisas que acontecem, né? Fatos imutáveis, ações ou situações que são habituais, estados, opiniões e sentimentos. E a mesma coisa acontece na língua inglesa. Então, um exemplo, um fato imutável. A Terra é redonda, embora alguns acreditem que ela seja plana, né? A Terra é redonda. Isso é um fato, né? E não vai mudar, pelo menos não há nenhum indício que se mude o fato de que a Terra é redonda. Então, esse tempo verbal, a Terra é redonda, nós chamamos de presente simples. Não é que aconteceu, não é que está acontecendo, nem que vai acontecer. Simplesmente é um fato. Simplesmente acontece, né? Quando a gente pensa em ações habituais. Eu escovo os meus dentes todos os dias. Quando eu falo nesse hábito que eu tenho, de escovar os dentes todos os dias, eu escovo os dentes todos os dias, eu não estou falando que escovei, eu não estou falando que estou escovando, eu não estou falando que escovarei, eu simplesmente estou falando que eu escovo, né? Então, isso é uma ação habitual, ou seja, eu usei a estrutura do presente simples. Bom, dentro da língua inglesa, o presente simples ele é formado do infinitivo do verbo. E aí, lembrem-se, por que desde sempre vocês escutaram a palavra verbo to be, né? Desde lá do ensino fundamental. Porque todos os verbos são acompanhados da partícula be, da partícula to. Então, eu tenho o verbo to be, eu tenho o verbo to dance, que é dançar, eu tenho o verbo to play. Então, professor, quer dizer que o verbo no infinitivo, ele vem acompanhado do to,
Infinitivo, para quem não sabe, é aquele verbo em português que está na forma de terminar com ar, ir. Por exemplo, dançar, beber, dirigir. Ou seja, é um verbo que não foi conjugado ainda. Quando eu falo dirijo, aí ele já está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu dirijo. Então, por que o inglês, né, eu considero o inglês mais fácil que o português? Como vocês estavam vendo aí as conjugações do verbo na aula de língua portuguesa, quando eu falo, por exemplo, o verbo dançar, no presente simples, eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eu acredito, eles dançam. E aí a gente tem uma terminação para cada pessoa, ou seja, para cada sujeito. Para eu, vai ser danço. Então, isso me dá a opção de colocar o meu sujeito como oculto. Se na frase eu tiver assim, danço tango todos os dias. Presente simples. Quem é o sujeito? Eu. Ele está oculto. Porque pela terminação do verbo, da conjugação do verbo, eu sei quem é o sujeito. Em inglês, isso não é possível. E aí eu digo por que o inglês é mais fácil que o português. Porque quando a gente pega, por exemplo, o verbo dançar, a gente vai dizer I dance, eu danço. Você dança, you dance. Nós dançamos, we dance. Eles ou elas dançam, they dance. Ou seja, pela terminação do verbo, eu não sei quem é o sujeito. Porque o verbo é exatamente o mesmo, conjugado para todo mundo. Por que eu sei que ele não está no infinitivo? Porque ele não acompanha a partícula to. Para a terceira pessoa, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar um S no verbo. Então, terceira pessoa em inglês, ele, ela, ou ele ou ela para coisas e animais, uma vez que em inglês nós não damos sexo para objetos, por exemplo, e nem para animais. Né? Não nos pronomes, obviamente. Claro que tem um animal fêmea e um animal macho. Mas no pronome a gente deixa como indefinido, que esse é o pronome indefinido. A mesa, por isso que vocês vão escutar um americano dizer o mesa, por exemplo. Porque para eles não faz sentido mesa ter o gênero feminino, né? Então, esse pronome it, aqui a gente vai usar para qualquer objeto e qualquer animal que esteja no singular, ok? No plural, vai ser they, como também é o pronome para pessoas, ok? Somente no singular a gente tem essa diferença. Então, esses são os três pronomes da terceira pessoa do singular. Ele, ela, ou ele ou ela, né, que é o it, para coisas e animais. Então, a minha regrinha diz que a gente acrescenta um S, então vai ficar he, then, says. She dances. He dances. Então, ele dança, ela dança, ou ele ou ela dança se for um animal, né? Nunca vi um animal dançando, mas tudo bem. Então, quando que eu vou acrescentar, professor, então, ES ou IES? Isso vai depender da terminação do verbo. Olha aqui em cima. Quando eu penso, por exemplo, no verbo, deixa eu ver, pass. I pass. Eu passo, né? Eu passo. Quando eu penso na terceira pessoa, she, verbos terminados em S, eu acrescento ES. She passes, ok? E o IES, professor, o que vai acontecer? Quando o verbo terminar em Y e for antecedido de uma consoante. Exemplo, I study. Para she, como é que vai ficar? She studies. Então, eu tiro o Y e acrescento IES. Mas isso para verbos, como eu falei, que terminem, que antes do Y venha uma consoante. Nesse caso aqui é a letra D, que é uma consoante.
Quer ver um exemplo de um verbo que termina em Y e não é antecedido por consoante? I play. Eu jogo. She. Olha só, antes do Y eu não tenho uma consoante. Eu tenho uma vogal, A. Então, o que vai acontecer aqui? Só acrescento o S. Segue a regra normal. Aqui a gente, inclusive, tem esses exemplos, né? Study. Então, quais são as terminações, professor? Verbos terminados em O, S, CH, X. Ai, meu Deus. O, S, CH, X e SH. Então, esses verbos, por exemplo, o verbo go. I go. She goes. Né? Eu vou, ela vai. She goes. Tudo bem? Até aí? Tem alguma dúvida, o pessoal aí? Carol? Professor, aqui no Meet nós não temos nem não, e também aqui no YouTube também não, por enquanto. Tudo certo. Acredito que tá tudo certo. Então, a gente entendeu já o presente simples, né? Que é esse tempo verbal que me diz as coisas no presente. São estados, são opiniões, por exemplo. I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Não é que eu gostei, que eu estou gostando, que eu vou gostar. Eu gosto. É simplesmente uma opinião, né? E aí, exatamente sentimentos, exatamente por isso que no inglês não é comum você encontrar a expressão eu estou gostando de você. Porque para eles é um estado ou que você gosta ou que você não gosta. Não é uma coisa que você está gostando e amanhã não vai gostar, entende? Linguisticamente falando, não é possível a gente expressar essa ideia dentro do inglês, ok? Esse foi o presente simples. Fatos imutáveis. Aí eu trouxe alguns exemplos. Ó. Percebam que water é o nosso sujeito, é água. Então, isso é como se fosse podia substituir pelo pronome it, né? Que é um objeto, é uma coisa, né? Water. Então, por isso que eu tenho S aqui no meu verbo. Water boils at 100 degrees Celsius, né? Então, a água, ela ferve, esse aí é o verbo ferver, boil, to boil, né? Verbo ferver. Então, a água ferve a 100 graus Celsius. Ações, por exemplo. My sister goes, olha o exemplo que eu dei. My sister goes to work at 7:30 a.m. Então, minha irmã vai à escola às 7h30 da manhã, né? Então, é uma ação habitual. Outro exemplo. British people drink a lot of tea. People, plural de pessoas, né? Plural, pessoas. Então, as pessoas britânicas. Então, como não é a terceira pessoa do singular, que nem aqui, que seria, no caso, she, né? My sister, minha irmã. Aqui seria they, porque são eles, né? Os britânicos. Bebem muito chá, a lot of tea. Estados. My father lives in Italy, né? Um estado. Meu pai mora na Itália, é o estado em que ele está nesse momento. Opiniões e sentimentos. I don't like science fiction films. E aí, na negativa, a gente não vai usar o famoso no, né? Desculpa. O famoso no, que todo mundo em inglês. Ah, como é que é não em inglês? No. Então a gente pensa, I no like. Não. I don't like. Por quê, professor? Porque no presente simples, nós usamos o auxiliar chamado do. E a negativa é o not. Então, na verdade, aqui está escrito I do not like science fiction films. E aí, esse do not, eu posso contrair e ele vira don't. Né? O que é esse contrair? É justamente eu pegar, seja ela qual for a partícula, acrescentar N apóstrofe T. Como, por exemplo, is, que é o verbo está, né? Na terceira pessoa do singular. Ela é, she is. Ela não é, N apóstrofe T. She isn't. Ela não é, né? Então, a negativa no presente, se não for com o verbo to be, obviamente, porque com o verbo to be
ele mesmo que se junta com not, para virar isn't, se for qualquer outro verbo, que não seja também um verbo modal, que a gente vai já ver o que é, a gente vai colocar o do, que é o nosso auxiliar do presente simples. Mas esse do vai para todas as pessoas? Não. Terceira pessoa do singular, a gente vai utilizar o does. Então, vai ficar she does not. Como é que eu ensinei vocês a contrair? Pego o does, acrescento N''T. Então, she doesn't, né? Ela não. E aí que tá o macete. Quando tem o doesn't, o meu verbo não vai acrescentar o S. Lembram do S? She doesn't drink. Ela não bebe. Vai ficar sem o S. Mas por que, professor? Porque o S eu já acrescentei no auxiliar. Lembra que o que era do virou does. Então, é aí que o S já está entrando. Não vai entrar aqui no verbo principal. Vai entrar no seu auxiliar, que é o do que virou does. Por isso que vocês veem don't e doesn't por aí. Ok? Se eu vi do ou doesn't, eu já sei que se não for o verbo do, que é o verbo fazer, ele vai ser um auxiliar do presente simples. Certo. Ah, professor, mas o senhor disse que o Enem não avalia gramática. Por que a gente está estudando gramática? Porque a gente precisa da gramática, conhecimento gramatical da língua, para poder compreender as ideias, que é o que é cobrado dentro do Enem. Então, se eu não entender se esse texto está no presente, no passado, no futuro, eu não vou compreender as ideias no total, né, dentro do texto, e isso pode me prejudicar na resolução de uma questão que é de compreensão de texto. Entendem? Bom, a gente tem um presente simples, que eu falei para vocês, mas nós também temos o presente perfeito simples, que é o present perfect, né? Por que ele é chamado de presente? Porque, na verdade, ele é um tempo verbal que está mais ligado ao passado. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Mas por que ele é chamado de presente perfeito? Porque, por mais que esteja essa ligação no passado, ele também tem uma ligação no presente. Então, vamos ver quais são as condições que acontecem para ele aparecer. Primeiro, para acontecimentos recentes, sem indicação explícita de tempo. Então, se eu não disser quando que aconteceu, e se for, claro, um acontecimento recente, eu vou utilizar o presente perfeito simples. Mas entenda que ele dá essa noção de passado. Vamos ver aqui um exemplo. I can't go on holiday because I've broken my leg. Eu não posso ir, nas férias, né? Viajar nas férias, porque, no feriado, porque eu quebrei a minha perna. E aí, esse quebrei, como eu estou falando para vocês na tradução, faz um sentido de quê? Passado. Mas qual é a relação que ele tem no presente, professor? Porque, muito provavelmente, o falante ainda está com a perna quebrada. Entenderam? Isso não acontece na língua portuguesa, por isso que a gente precisa desassociar agora. Não tem como a gente comparar, certo? Eu estou usando uma forma do presente perfeito, porque é uma ação que aconteceu no passado, mas que ela ainda influencia o meu presente. Em que sentido? No sentido que a minha perna ainda está quebrada. Por isso que eu não vou pro holiday. É bem estranho, né, Carol? Você já tinha visto esse tempo verbal em inglês? Não, professor, esse não. Então, e aí, ele é muito comum mesmo em textos, na fala dos falantes de língua inglesa. E aí, como que ele é construído, professor? Ele é construído com o auxiliar have. Lembra que eu falei para vocês do auxiliar do, que é o do presente simples? O auxiliar have vai ser o auxiliar do presente perfeito simples. Então, quando vocês veem aí I've,
nada mais é do que uma contração para I have. Então, esse I have aqui, professor, quer dizer eu tenho, porque o verbo to have é o verbo ter. Não, não é o verbo to have aqui. Lembrem-se, ele está funcionando como auxiliar, não como verbo principal. Prova disso é que eu posso ter I've had, tarará, né? Eu tive, aí sim, esse aqui é o have, I have, e esse aqui é o verbo principal, I have had, eu tive. Por que eu tenho que colocar duas vezes o have? Um no presente, né, na forma do presente, e outro na forma do passado. Porque o primeiro se trata de um auxiliar, e ele tem que estar na forma do presente. E o segundo se trata do verbo principal, que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem que estar no passado particípio. O que é passado particípio? Na língua inglesa, se vocês pesquisarem verbos irregulares, vocês vão achar um horror de lista, uma lista enorme, um horror de verbos, que no passado eles mudam, porque vocês sempre aprenderam que para eu colocar um verbo no passado, eu acrescento ed. Não foi isso, Carol? Você já tinha, acho que, ouvido falar nisso. Quando eu quero colocar o verbo no inglês no passado, eu acrescento ed. Exemplo, professor. I. No caso de dance, que já termina com E, eu só acrescento D. Eu dancei. Então, esse é o passado simples. Mas para fazer o presente perfeito simples, eu tenho que utilizar o particípio. Que lá na nossa listinha vai ser a terceira coluna. Porque eu tenho o verbo no presente, né, que é como se fosse o have, ou o dance, sem o D. Vou ter o verbo no passado, que é danced, acrescentando ed, e vou ter o verbo no particípio. Para esses verbos que eu acrescento ed, ele é regular, graças a Deus, professor. Então, quer dizer que no passado e no particípio, ele vai ser escrito da mesma forma. Exatamente. No passado ou no particípio, ele vai ser escrito exatamente da mesma forma. Então, danced pode ser passado, danced também pode ser particípio. Mas como que eu vou saber se é passado ou se é particípio? Vai depender se vier com esse auxiliarzinho que a gente falou aqui, que é o auxiliar have. Por exemplo, I danced, eu dancei. I have danced. Aí já está no presente perfeito simples. Eu dancei também. Mas qual é a diferença de um para o outro, professor? No passado simples para o presente perfeito simples? Porque o passado simples é uma ação que aconteceu e geralmente eu vou dizer que tempo exato aconteceu. Já o presente perfeito simples, eu não vou dizer quando aconteceu. Veja o caso desse exemplo aqui. I've just seen Maria. Aí eu vou traduzir só como eu, não tem tradução, porque é só um auxiliar. Acabei de ver. Eu acabei de ver, eu acabei de ver, vai ser a melhor tradução, né? Eu acabei de ver Maria. E aqui é o verbo see, que é o verbo ver. Olha lá, see. Como que ele é no particípio? Seen. Por isso que aqui ele está seen. Então, por que não é ed, professor? Porque ele se trata de um verbo irregular. Ou seja, ele não assume a regra do ed, ok? Acontecimentos num tempo indefinido, ó, aquilo que eu falei para vocês. Nós não sabemos quando que aconteceu. I've traveled a lot in America. Eu viajei muito na América. Tá, professor, mas qual é a relação que tem com o presente? Porque ele não utilizou o passado simples, uma ação que aconteceu e já acabou, não tem mais relação com o presente? Então,
porque ele não definiu quando ele viajou. Então, a ideia é que ele ainda pode viajar novamente. Isso é muito louco da língua inglesa, gente. Isso não existe na língua portuguesa. Se eu ainda tenho a possibilidade de viajar, eu vou dizer no presente perfeito simples, por mais que isso já aconteceu no passado, né? Um exemplo que eu gosto de dar para deixar bem claro. Michael Jackson. Michael Jackson lançou 2 músicas. Eu não digo quando. Carol, eu uso passado simples ou presente perfeito simples? Eu não estou dizendo, eu não estou definindo, né? Quando que a oração aconteceu no passado. Mas qual que eu utilizo? Michael Jackson lançou 2 músicas. Aquele que ele já não pode lançar mais, que eu não lembro agora o nome, mas como ele já faleceu, né, seria o que ele, como já não existe mais essa possibilidade. Só me confirma o nome certinho. Michael Jackson? Não, do passado simples. Sim, porque quando ele já não pode mais, é porque ele já não pode mais lançar. Seria isso? Muito bem, perfeito. Então, tá vendo como a língua inglesa ela é maravilhosa? Eu amo isso, gente. É uma relação de amor e ódio, na verdade. Porque isso é muito complexo para a gente entender, mas faz muito sentido, né? Um tempo verbal de uma coisa que não pode mais acontecer, né? Então, quando eu penso em Michael Jackson, por mais que eu não diga quando que ele lançou essas 2 músicas, eu vou usar o tempo verbal do passado simples, porque simplesmente não pode mais acontecer, ok? Has had. Eita, o have, que estava aqui, né, sendo escondidinho com essa contração aqui que a gente aprendeu, agora virou has. Por quê? Porque Jim, ele é a terceira pessoa do singular. Então, o auxiliar, ele vai ser have para todas as pessoas, mas ele muda para has quando ele for a terceira pessoa do singular. Então, Jim has had 3 cars accident. Jim teve 3 acidentes de carro. Infelizmente, ele ainda pode ter mais. Por que eu sei disso? Porque eles usaram o tempo verbal do presente simples, do presente perfeito simples. Então, isso quer dizer que ele ainda está vivo. Porque se ele tivesse morrido, eles teriam usado o passado simples. Tá vendo como a gente descobre muito mais pelo tempo verbal do que simplesmente o que está escrito? Porque se você colocar isso aqui no Google Tradutor, ele vai dizer o quê? Jim sofreu 3 acidentes de carro. Mas no português eu não tenho como saber se ele morreu ou não pelo tempo verbal que está escrito. A ideia por trás daquela escrita eu não consigo dizer. Certo? Alguém já sabia disso? Eu queria que vocês respondessem isso aí nos chats. Se alguém já sabia dessa diferença, de como usar um e o outro, por que a gente usa um e por que não o outro. Então, como eu falei, são acontecimentos num tempo indefinido no passado, com consequência no presente. O Léo Viana aqui disse que não sabia também, Eduardo. Então, legal, Léo. I've twisted my ankle, né? Eu torci o meu... como é que é essa parte aqui do pé? Esqueci em português. Tornozelo? Tornozelo. É tornozelo ou vai ser o joelho? Peraí. Ankle. Tornozelo mesmo. Tô confundindo tudo. Tornozelo, é assim que se chama, né? Essa parte aqui do pé? A partezinha da ponta que é... que pode ser torcido. O tornozelo. 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 Bom, eu tenho... Olha só. Como ele é muito, muito, muito sagaz, esse tempo verbal. Aqui eu já vou traduzir como eu tenho. E não eu torci. Aqui, ó, eu falei eu torci no passado. Porque eu não falo eu torço meu pé ou meu tornozelo. Eu falo eu torci, né?
Porque eu não posso usar o presente simples, não é uma ação rotineira. Simplesmente acontece num determinado momento da nossa vida. Ou às vezes nem acontece, se Deus quiser, né? Mas enfim. I have had this flat. Então, eu tenho esse flat desde 1985. Só que como eu tô falando de uma coisa que aconteceu no passado, que foi quando eu comprei esse flat, mas que ainda tem relação direta com o meu presente, porque eu ainda estou dentro desse flat, então eu vou usar o presente perfeito simples. Ok? Faz sentido, Carol? Faz sentido. Agora, aquilo que eu falei para vocês, são ações concluídas, não tem mais relação com o presente, são hábitos que eram passados e que não fazem mais, são estados que eram passado, mas que não acontece mais. Vamos ver exemplo. E aí, ó, verbo regular. Por que você quer regular, Carol? Por causa do regular? Não sei, pessoal. Por que é um verbo regular, gente? Até marquei aí, Carol. Por causa do ED. O ED. Tá? Então, verbos que são regulares, ou seja, eles não mudam a forma deles no passado. A gente simplesmente acrescenta ED. Será que lá no dicionário eu vou encontrar lived com ED? Não. Eu vou encontrar a forma básica, né? Que é a forma, como nós chamamos, o infinitivo, que é o verbo to live. Só que no dicionário não vai ter a partícula to, vai estar lá live, que é o verbo morar. Nesse caso, como está no passado simples, eu tenho eu morei em Londres até eu me tornar, né? Até eu ter 14 anos. 14. Então, é uma ação que acabou. Desde os 14 para cá, não existe mais morar em Londres para essa pessoa aqui. Então, é uma ação que aconteceu no passado e permaneceu no passado. Não tem relação nenhuma com seu presente. Por isso que ele não usou o presente perfeito simples, e sim o passado simples. Vamos ver a outra frase. Ele andou, né? Ele entrou, na verdade, por que você quer entrar? O verbo é andar, mas ele andou para dentro. Fica bem redundante, fica bem estranho, né? Então, ele entrou, vamos traduzir assim, porque fica mais bonitinho. Mas isso aqui é ele andou para dentro do bar e pediu, no sentido de solicitou, né? De fez um pedido de uma vodka e uma tônica, né? Que chama em português. Vodka com a tônica lá, com a água tônica. Isso provavelmente, o que aconteceu? Ele já terminou de beber, muito provavelmente ele não está mais nesse bar, e aquela ação ali acabou. Ah, professor, mas ele pode voltar para o bar. Pode, mas isso não necessariamente quer dizer que ele vai ter essa mesma ação novamente de pedir a vodka com a tônica e etc. O Michael Jackson pode lançar mais músicas. Entendem a diferença? É muito complexo, é muito chato, eu sei, mas é só para vocês se situarem mesmo e reconhecerem. Ah, é de passado. Ah, é uma ação que aconteceu no passado e que... Por que tem? Porque não tem o auxiliar have aqui. Enfim. Hábitos passados. Every day I went to the park. Todos os dias eu fui para o parque. Né? Eu ia para o parque. Por que eu coloquei eu ia? Carol? Porque quando eu falo eu ia, eu estou dando uma ideia de que eu não vou mais. Entendeu? Diferente quando você fala que você foi, né, também. Eu fui. Quando eu falo eu fui, dá a ideia de que eu posso ir de novo, né? Certo. Uhum. Já eu ia ao parque, dá a ideia de era uma ação que ele fazia rotineiramente, um hábito que ele tinha no passado que ele não tem mais. When I was a child, we always went to the seaside in August. Então, quando eu era criança, nós sempre íamos
para o... Nós íamos para o litoral em agosto. Olha aí como as palavras se explicam. Ó. Sea quer dizer mar. Side quer dizer lado. O lado do mar. Ou seja, o litoral. Então, quando eu era criança, nós sempre íamos para o litoral em agosto. Porque é justamente o verão, né? Nos países do hemisfério norte. Estados passados. Opa, falta. Isso aqui tem um erro de digitação. Não é um sujeito aqui, não, tá? É o an. Preposição. Naqueles dias, in those days, eu não gostava de ler. Então, se é uma ação que acabou, quer dizer que ele parou de não gostar e agora ele faz o quê? Carol? Agora ele gosta, né? Agora ele gosta. É uma ação interrompida no passado. É um estado que ele tinha no passado que agora não é mais. Agora, se ele tivesse utilizado o presente perfeito, que naqueles dias ele não gostava e ele continua não gostando, porque seria um passado que tem uma relação com o presente. Mas como ele usou o passado simples, simplesmente eu sei que agora ele gosta de ler. Tá vendo como, para eu compreender um texto, isso aí é extremamente importante? Vai que a pergunta era, fulano gosta de ler hoje em dia? Muito provavelmente eu vim aqui negativo, né? E aí eu ia abarcar lá que ele não gosta de ler. E, na verdade, ele gosta. Bom, nós também temos outra forma de dizer uma coisa no passado que descreve um hábito, uma situação, um estado que a gente costumava ter, mas que agora mudou. Por exemplo, I used to play tennis a lot. Aí eu vou traduzir esse I used to como eu costumava. Ou é acostumava? Acostumava, eu acho. Nossa, português não é meu forte. Cadê o professor Sérgio? Costumava, eu acho que era costumava, no caso. Eu acostumava o quê? Não, costumava, sem o A. Eu costumava jogar tênis muito, né? Eu costumava jogar muito tênis. Isso quer dizer que ele não joga mais. Ok? Opa. Tá brincando comigo, slide? I used to think he wasn't friendly. Eu costumava pensar que ele não era amigável, que ele era... Olha aqui o sufixo, que dá o sentido de negação. Se era friendly, amigável, vai ser... não é inimigo, mas no sentido de não amigável, ok? Acho que a gente não tem uma palavra em português para isso. Bom, I thought he was very rude to her over dinner last night. Né? É diferente daqui, ó. Presente simples. Eu pensei, né? Eu achei que ela foi muito rude no jantar na noite passada. Continua achando. Ou não? Continua achando. Tem certeza? Peraí. Eu acho que sim. Posso estar errada. E a gente está usando o passado. Passado o quê? Simples. Simples, porque eu não tenho auxiliar have para o presente perfeito. Então, é uma relação que não tem, é uma ação que não tem mais relação com o presente. Então, muito provavelmente, eles já estão de boas, né? Mas que ela foi rude, ela foi. Ok? Mesma coisa aqui, ó. I played tennis last weekend. E aqui ele coloca o ponto específico no passado. Né? Eu joguei tênis no último fim de semana passado. Ou seja, não tem mais relação nenhuma com o futuro, com o presente, desculpa, porque ele definiu o tempo que aconteceu a ação. Ok? Então, a diferença também pode ser essa. Se eu defino quando aconteceu no passado, passado simples.
Se eu não defino quando aconteceu no passado, presente perfeito simples. Voz passiva. Bom, na língua portuguesa, o que é a voz passiva? Lembra, Carol, o que é? Carol, hoje tu foi pega para a crise, né? Por todos não, eu acho que ativa, por exemplo, eu fechei a porta foi fechada, tipo isso? Isso. Então, a voz ativa, eu fechei a porta. Voz passiva, a voz é ótimo. A porta foi fechada por mim. Correto? Isso a gente também tem na língua inglesa, né? The matter will be clarified soon. Então, né, o assunto, a questão será, aqui é o futuro, será clarificada, esclarecida, desculpa. Será esclarecida em breve. Então, qual seria a voz ativa aqui? Em breve. Não, a gente não tem como colocar a voz ativa, por quê? Porque a gente não sabe quem assumiu a responsabilidade. Ao fechar a porta, eu fui o responsável pela ação. Eu fechei a porta. A porta foi fechada por mim. Nesse caso aqui, está dizendo que a questão será esclarecida em breve. Mas quem vai esclarecer? Não sabemos. Porque justamente a gente utiliza a voz passiva, uma das razões, para não assumir responsabilidade por determinada ação. It has been decided to reduce all salaries by 10%. Então, foi decidido, usei o pronome neutro, não sabemos quem decidiu, né? Foi decidido reduzir, né? Aí eu sei que é reduzir porque está com to, então é o verbo no infinitivo. Foi decidido reduzir todos os salários em 10%. Também usamos a voz passiva para um enfoque, quando o enfoque está no acontecido e não no autor. O exemplo que a Carol nos deu. A porta foi fechada por mim. Então, quem eu quero evidenciar aí? O acontecido, da porta ter sido fechada. Quando eu falo, eu fechei a porta, eu quero evidenciar quem? O sujeito que fez a ação. Foi eu que fechei a porta, não foi meu irmão. Então, para a gente também dar enfoque, a gente decide se a gente vai na voz passiva ou na voz ativa. Né? Vamos ver aqui, ó. The bank was robbed yesterday. Não interessa saber quem roubou, né? O banco foi roubado ontem. Every year, então a gente quer dar enfoque que o banco foi roubado. Every year, many new students are admitted to UEL. Então, todo ano, muitos alunos são admitidos, ou seja, são aceitos, né? Nessa universidade aqui, que eu não vou saber qual é esse acrônimo, não. Né? Mas é uma universidade. Então, todos os anos, muitos alunos são admitidos nessa universidade. Quando a gente quer evitar sujeitos vagos, o formulário tem que ser assinado. Inglês é falado aqui. Então, é vago, né? Vai ser assinado por quem? Bem, não sei, por quem quiser se inscrever. Né? É vago, isso é muito vago. Mas a questão ele tem que ser assinado. Quem vai cometer a ação, ou seja, de assinar, é muito vago, né? É a mesma coisa quando eu falo, English is spoken here. Inglês é falado aqui. Quando eu falo falado, alguém tem que falar, né? E aí é muito vago isso. São as pessoas, local, enfim, os turistas, não sei. Coke is drunk all over the world. A coca é bebida em toda parte do mundo, né? Em todo o mundo. Também quem bebe é muito vago. As pessoas aí, qualquer pessoa. O enfoque que a gente quer dar é na ação de que a coca é bebida. Certo? E uma coisa importante que eu não citei para vocês é que na voz passiva, todos os verbos
ele vai estar no que nós chamamos de particípio, que é justamente a mesma forma verbal que a gente utiliza lá no presente perfeito simples, ok? Por que eu sei que está no particípio? Ou porque ele vem depois do verbo to be, ó, o verbo to be no passado, o verbo to be no particípio, o verbo to be no futuro, o verbo to be no presente, o verbo to be no infinitivo, o verbo to be no presente, o verbo to be no presente. Ok? Porque o verbo, a gente sempre vai usar o verbo to be na voz passiva. A porta foi fechada por mim. O verbo foi é o verbo ser, não é isso? Eu sou, eu fui. Ele é, ele foi. Então, é o verbo ser. Quem é o famoso verbo ser e estar em inglês? To be. Então, por isso que eu identifiquei aqui em laranjado, ó, todos os to be's. Então, depois do verbo to be, eu já sei que eu tenho o verbo no particípio. Outra coisa interessante, terminado em ED, o who, ele é o que, Carol? Terminado em ED? Terminado em ED, passado simples? Ele é passado simples? Não, a gente já acabou de dizer que ele é particípio, todos eles. Ah, tá, perdão. Quer dizer que ele é Ah, sim, verdade, regular. regular. Então, olha só, todos esses verbos são regulares. Opa! E spoken, por que não terminou em ED? Porque ele é irregular. No presente, ele é speak. No passado, ele vai ser speaked? Não, por quê? Porque ele não é regular. No passado, ele vai ser spoke. E no particípio? Spoken, que é justamente a palavra que a gente tem aqui. E o verbo, esse daqui, também é irregular. Como é que é o verbo beber no presente? Drink. E no passado? Com A, drank. E no particípio? Drunk. Professor, como é que o senhor sabe disso? Decorei. Então, pesquisem lá as listas. Aprendi, na verdade, né? Porque no uso na vida, falando, lendo e, enfim, a gente vai absorvendo essas formas desses verbos irregulares, tanto no passado, aqui, quanto no particípio, aqui. Ok? Tem uns que são bem fáceis. Por exemplo, cut. Verbo cortar. No passado, cut. No particípio, cut. Ah, se todos fossem assim, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo de voz passiva em todos não, mas em vários tempos verbais. No presente simples, English is spoken here. Inglês é falado aqui. No presente contínuo, né, que é aquela ação que está sendo executada no momento da fala. Eu estou falando, é o ando, and, indo. Então, vamos ver aqui, ó. Sorry about the mess, the house is being painted. Desculpe pela bagunça, a casa está sendo. É o ando, and, indo. Está sendo pintada. Pintada aqui vai estar no quê? Particípio, depois do verbo to be. Passado simples. Eu não fui convidado para a festa. Eu não fui convidado para a festa. Verbo to be. No quê? No passado. Como? Negativo. Eu não fui. Passado. Aqui participo novamente. Convidado para a festa. Passado contínuo. Dinner was being cooked when I arrived. O jantar estava sendo. Aqui é está sendo, presente contínuo. Aqui é estava sendo, passado contínuo. Cozida, cozido, né, que é o jantar. O jantar estava sendo cozido quando eu cheguei.
Então, novamente aqui, particípio. Cooked. Tudo regular aqui, né? Ainda bem. No futuro, ó, que é aquele will que a gente viu lá no outro slide. Será, will be. Will, qual é a tradução do will? Só dizer que está no futuro. Então, eu quero dizer, eu beberei. I will drink. Eu jogarei. I will play. I will. Tá vendo como o inglês é bem mais fácil, gente? Oh, meu Deus. E aqui, para he, she, it, também vai ser will, viu? Ele não muda, não. Vai ser igual para todo mundo. A new supermarket, aqui é o futuro com going to. Eu também posso dizer no futuro com going to. A new supermarket is going to be built next year. Um novo supermercado será construído ano que vem. Onde é que tá será? Opa, aqui não. Is going to. É como se fosse o will. E be é o be, que é o verbo ser. Então, veja que sempre vem o verbo to be, gente, atrás de um verbo que está no particípio. A não ser que ele esteja lá no presente perfeito simples, que a gente viu que tem que vir com auxiliar have ou has. Ok? Então, quer dizer que eu também posso fazer a oração assim, ó. I, com going to, ó. I am going to drink. Eu vou beber. Também é a mesma coisa. Eu vou beber. Também é a mesma coisa. Ah, teacher, qual é a diferença? Já é uma outra história para os próximos capítulos. Que tem a diferença também. Quando que eu vou usar um tipo de presente, de futuro, e quando que eu vou usar esse outro tipo de futuro, ou esse tipo de futuro. Presente perfeito simples, aquele que a gente viu, né? Minha carteira foi roubada. Tem uma relação com presente? Tem. Provavelmente ainda não acharam a carteira. Né? Ela ainda está roubada. Ela ainda continua desaparecida, né? E aí, olha só. Opa, achamos um verbo aqui que não é... Ai, meu pai. Achamos um verbo aqui que não é regular, que é o verbo roubar, verbo steal no presente. Passado perfeito. Ué, a gente tem o presente perfeito e tem o passado perfeito? Sim. Qual é a diferença? Presente perfeito. I have drunk. Com o, lembra? Particípio. Eu bebi. I had drunk. Eu tinha bebido. Aqui é como se a gente colocasse uma traduçãozinha aí, tá? Por quê? Porque essa ação está no passado perfeito. E o que é o passado perfeito? É um passado que aconteceu antes de outro passado. Eita! Vamos pensar aqui no exemplo. I had drunk. Vamos continuar nessa frase. I had drunk 2 glasses when she arrived. Isso aqui é um V e um E. Então, olha só. Essa ação aqui, quando ela chegou, passado simples. Ela chegou. O que aconteceu antes dela chegar? Eu tinha bebido 2 copos. Então, é o passado de outro passado. Então, se a gente pensar aqui numa linha cronológica, primeiro vem a ação de beber 2 copos, depois vem a ação dela chegar. Então, tá vendo como é importante a gente entender os tempos verbais para saber o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois? Muito bem. Se a pergunta fosse, ela chegou
e depois ele bebeu, ou ele bebeu e depois ela chegou? Então, pelo tempo verbal, que eu ia identificar isso. Então, a única diferença entre o passado perfeito e o presente perfeito, em termos de estrutura, é que o presente perfeito vai utilizar o auxiliar have, no presente. O passado perfeito vai utilizar o auxiliar had, no passado. Mas ambos depois colocam o verbo no particípio, que no caso aqui vai ser drunk, né, que é o particípio do verbo drink. E aí eu tenho os verbos modais. O que são os verbos modais? Como o nome já diz, eles moldam o verbo principal. Eles dão mais alguma característica ao verbo principal. Né? Quando eu falo, eu posso ir, não é simplesmente eu vou. É eu tenho uma permissão para ir. Isso a gente vai ver na frente agora com um pouquinho mais de profundidade. Então, os verbos modais. Trouxe primeiro aqui para vocês o can. Ele expressa possibilidade. Smoking can cause cancer. Né? Fumar. Lembrem que o ing nem sempre é ando, endo e indo. A gente já viu isso na aula passada. E aqui, então, ele se trata do sujeito, que é o verbo no infinitivo. Fumar pode causar câncer. É uma possibilidade. Certo? Scotland can be very warm in September. A Escócia pode ser muito quente em setembro. Possibilidade. Também pode expressar habilidade, capacidade física para fazer alguma coisa. Quando eu pergunto, can you drive? Você pode dirigir? Mas eu não estou agora falando de possibilidade, gente. Agora eu estou falando, você tem habilidade para dirigir? Ou seja, como é que eu traduziria can you drive? Você sabe dirigir? E aí, na estrutura da língua inglesa, a gente pode usar o can para isso. Porque o can também demonstra habilidade ou capacidade física para fazer alguma coisa. Outro exemplo. We can see the lake from our bedroom window. Nós podemos ver o lago da nossa janela do quarto. Olha aqui, ó. Grupo nominal. Núcleo, janela. Aí eu volto. Janela do quarto. Então, nós podemos ver o lago da nossa janela do quarto. Ou da janela do nosso quarto, para ficar mais, né? Mais brasileiro, mais português. Então, can é que está expressando a habilidade. Dá para ver, tem uma possibilidade aí, mas é uma possibilidade física, não é uma possibilidade de chance, né? Há uma chance da gente ver a janela, a gente ver o lago da janela. Não, há realmente a possibilidade no sentido de a capacidade humana de conseguir enxergar o lago de lá. Essa é a ideia. O could, ele também pode ter duas situações. Ele pode servir como o passado do can. Qual é o passado de poder? Podia. Exatamente, podia. Né? E aí, então, quando eu falo, my grandmother could speak 5 languages. Minha avó podia falar 5 línguas. Tá expressando o que aqui, gente? Opa. Tá expressando o que aqui? Capacidade, não é? Habilidade. Não é permissão, não é que deixavam ela falar 5 línguas. Ela podia porque ela tinha a habilidade, a capacidade de falar 5 línguas. Off é o nome de uma pessoa. Off played well, but he couldn't beat Jack. Né? Então, ele jogava bem, passado simples, mas, conjunção, ele não podia, lembra da contração N''T, mas não podia vencer o Jack. Ou seja, não tinha capacidade, habilidade para vencer ele. Também pode expressar um futuro condicional. O que é futuro condicional? Uma coisa pode acontecer
se outra acontecer. Então, vamos pensar aqui nos exemplos. The new medicine could be the solution to our problems. Então, o novo medicamento, não é a nova medicina, tá? O novo medicamento falso cognato, anotem aí. A nova medicina, o novo medicamento pode, aí a gente vai trazer como pode, tá? Para fazer sentido no português. Ser a solução para os nossos problemas. Ué, professor, mas ele não é o passado? Não, o passado estava aqui. Agora ele está como futuro condicional. Então, ele pode ser a solução para os nossos problemas. É uma possibilidade aí no futuro condicional. This could be your big chance. Esta pode ser a sua grande chance. Né? É uma possibilidade aí. A gente está vendo uma possibilidade no futuro dessa ser sua grande chance. Ok? O may é que nem também o can, tá? Permissão, probabilidade. Então, a gente vê aqui, may I turn on the television? Eu posso, aí como permissão. O can também eu não coloquei lá, mas o can também pode ser permissão. Por exemplo, can I speak with you now? Eu posso falar com você agora? Também pode ser usado para permissão, tá? E o may também. Então, permissão. May I turn on the television? Posso desligar, posso ligar on, né? Turn off, que seria desligar. Posso ligar a televisão? E também de probabilidade. Eu posso viajar para Recife semana que vem. Posso. Há uma probabilidade aí. Não é que a minha mãe deixou, eu posso ir. Não. É uma probabilidade. Ok? Talvez, vamos traduzir, né? Talvez eu viaje para Recife semana que vem. Might, ele é o mesmo que may, mas ele tem uma ênfase menor. I wonder if I might ask you a favor, né? Então, eu estou me perguntando aqui se eu poderia, de uma forma bem formal, se eu poderia pedir a você um favor. Peter might phone. If he does, could you ask him to ring later? Peter talvez ligue, né? Possibilidade. Peter talvez ligue. Se ele ligar, ao auxiliar, esse aqui é o verbo ligar, tá? Ao auxiliar fazendo referência a quem? Ao ligar, para não ficar repetindo, né? Phone, phone, phone. Então, se ele ligar, você pode pedir para ele ligar depois. Olha o verbo ligar também. Né? Pode ligar depois. Duas possibilidades do verbo ligar. O que são apostos? É uma palavra, um grupo de palavra, colocada ao lado de outra palavra, cujo significado ela descreve, explica, define. Eles têm a mesma classe e função gramatical das palavras que eles descrevem, né? Se ele está descrevendo um substantivo, ele deve ser substantivo. Se ele está descrevendo, né, explicando ou definindo um adjetivo, ele tem que fazer isso sendo adjetivo. Geralmente, os apostos ocorrem após a palavra que explicam e são frequentemente separados por vírgulas ou travessões. Assim, os apostos interrompem o fluxo da sentença com o objetivo de fornecer informação adicional. Exemplo aqui. A capital da França, aposto, Paris, é uma cidade excitante, né? Excitante no sentido de excitar, de animar. Então, isso aqui está sendo uma explicação da capital da França. Então, nós chamamos de aposto. Vem entre vírgulas, como ele falou. Albert Einstein. Quem é Albert Einstein? One of the most brilliant men of the 20th century. Permitted his brain to be dissected after his death, né? Então, o Albert Einstein, um dos homens mais brilhantes do século XX, permitiu que o seu cérebro fosse dissecado, né? Filme americano, quando dissecam sapos, né? Abrem um sapo, enfim. Fosse dissecado após a sua morte.
para saber como é que funciona o cérebro dele. É isso sobre as explicações. Alguém tem algum questionamento aí? Gente, eu sei que é um emaranhado de coisas, mas como sempre, vou colocar as atividades para vocês praticarem. Tudo isso que eu falei. Os termos são dados, vocês podem procurar mais explicações sobre isso, né? Tanto no YouTube, quanto em páginas da web mesmo, explicações de forma escrita. E, claro, podem também me mandar mensagem. Acredito que lá no Google Classroom apareça o meu e-mail, mas também eu queria que alguém mandasse aí no YouTube o meu e-mail, para se alguém quiser entrar em contato comigo, pedindo material, pedindo dicas, pedindo qualquer coisa para aprofundar os seus estudos. Tá bom? Me confirma teu e-mail que eu vou mandar lá, Eduardo. luiz.conceição, sem o cedilha e sem o acento, @ifac.edu.br. luiz.conceição, né? .conceição, isso. Eu queria ver algumas questões do Enem, ainda dá tempo? Nós temos ainda 7 minutinhos aqui. Enquanto tu abre aí, eu vou agradecer a presença dos nossos intérpretes. Inclusive, a gente tem a Ana aqui, que está dizendo que está com saudades do Nildo, né? Para ele saber. Agradecemos muito aí a presença de vocês. Com certeza, a acessibilidade e os alunos que estão presos agradecem muito. Sim. Eu trouxe algumas questões bem rapidinho para a gente debater. Como eu falei para vocês, gente, não são questões que vai exigir de vocês gramática, mas exigem profundamente que vocês compreendam alguma parte do texto em específico. Nós temos aí, né, when I was five, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Bom, esse garotinho tá falando aí, a gente pode partir para uma tradução, rapidamente, para a gente não tomar muito tempo. Mas olhem só as palavras-chave que a gente tem aqui dentro. Quando eu tinha 5 anos, embora eu não tenha a palavra anos, mas eu já sei que a expressão I was 5 vai ser relacionada a anos, a idade. Quando eu tinha 5 o quê? Anos. Todos me diziam para ser big boy. O que é big boy? Rapaz grande, né? Quando eu tinha 10, eles me diziam que modal verb, que eu deveria ser mais cognata. Ser mais o quê? Carol? Pelo contexto? Deveria ser. Vamos de novo. Quando eu tinha 5, todo mundo dizia para eu ser um garoto grande. Quando eu tinha 10, eles diziam para eu ser mais... O que a gente pede para um menino de 10 anos, que é atentado? Conhecimento breve. Que pareça com essa palavra em português? Não sei, eu não sei. É que o Léo Vina também falou no chat, maduro também. Maduro, muito bem. Mas eu tinha falado, achei que não tinha sido, então. Desculpa, eu não ouvi. Ser mais maduro, né? E aí vamos continuar. Agora, eles dizem que é hora de começar a atuar, né? A ser, a agir como um adulto. Nesse ponto, eu estarei elegível, ou seja, quando eu for adulto mesmo, eu já vou ser elegível para Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Conhecimento prévio. O que é Seguridade Social? Seguridade Social, na própria palavra aqui no Brasil, seria o INSS, né? Mas... Sim, exato. Aposentadoria. Uhum. Então, ele está falando... Então, quando eu for adulto, eu já vou ser elegível para aposentadoria, antes de eu graduar do ensino médio. Então, olha só. No Cartoon, a crítica está no fato
de a sociedade exigir do adolescente que... Então, a gente sempre exige... Primeira questão, coloquei aqui. Primeira alternativa, desculpa. Se aposente prematuramente. Isso tem total sentido com o texto. Mas, pensando aqui na pergunta, a sociedade exige uma aposentadoria prematura? Não. Na verdade, o que a sociedade está fazendo é colocar para mais longe ainda, né? Estude aplicadamente. Ele até fala aqui de escola, mas ele fala, né? Ele quis dar o tempo em que ele vai receber Seguridade Social, que vai ser antes dele graduar da escola, mas não diz nada sobre ser melhor nos estudos, estudar aplicadamente. Embora, gente, prestem atenção, embora isso seja algo que, de fato, a sociedade exija. Que o aluno estude, que o aluno se empenhe. Mas entendam, só o conhecimento prévio não vai nos ajudar. Porque, embora isso seja algo que a sociedade exija, não está no texto. Por isso que, quando eu falei de conhecimento prévio com vocês, eu sempre bati nessa tecla. Não respondam só pelo conhecimento prévio, respondam pelo texto. Professor, a gente temos aqui 2 participações no chat, só para te falar que o Léo Viana e o Lucas estão já afirmando que é a B. A B já? Já tem a resposta aqui. Estude aplicadamente. A C não é. A D, por que não seria a D? Se forme rapidamente. Porque ele menciona que ele está no ensino médio, mas isso não quer dizer que as pessoas o pressionem a se formar rapidamente, né? Isso não está dito no texto. Também a D está descartada. A E, ouça atentamente. A crítica do Cartoon não está no fato de a sociedade exigir do adolescente que ouça atentamente. Pelo contrário, ele tem escutado exatamente o que as pessoas dizem, né, desde que era criança. Tanto que ele lembra e conta para o amigo dele lá, que quando eu tinha 5, todo mundo dizia para eu ser um garoto grande. Quando eu tinha 10, todo mundo dizia isso. Então, ele estava escutando, na verdade. Então, ninguém ia exigir isso dele. Então, de fato, amadureça precocemente. Que a gente pede para um menino de 10 anos, 5 anos, já ser um garotão, parar de fazer cocô nas calças, parar de não sei o quê. Quando ele tem 10 anos, a gente fala para ter mais maturidade, para parar de correr pela casa gritando, que nem um doido. Enfim, então a gente está sempre exigindo que as crianças amadureçam precocemente. Muito bem que respondeu a letra B. Vamos para a questão do Enem de 2015. 36 Hours in Buenos Aires. Contemporary Argentine history is a roller coaster of operas. But through all the highs and lows, one thing has remained constant. Buenos Aires' graceful elegance and cosmopolitan cool. This attractive city continues to draw food lovers, design buffs, and party people with richest nightlife, fashion-forward styling, and a favorable exchange rate. Even with the uncertain economy, the creative energy and enterprising spirit of porteños, as residents are called, prevail. Just look to the growing ranks of art spaces, boutiques, restaurants, and hotels. Pergunta. Nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada como a capital argentina que... Vamos lá para a leitura do texto. A história da Argentina, né, é uma montanha russa de óperas. Ó. É uma montanha russa de óperas. Mas, né, através de todos os altos e baixos, a referência à montanha russa aqui, uma coisa permanece o quê? Constante. Buenos Aires, graceful, né, que é
A atraente cidade permaneceu constante. A elegância graciosa e o espírito cosmopolita de Buenos Aires, que é aquela coisa das metrópoles, né, de cidade grande e boêmia e etc. E aí ele continua. Esta atraente cidade continua a atrair, né, apaixonados, porque design buffs. O que é design buffs? Gastronomia e design, né? Aliás, aqui, gastronomia e design, né? Food lovers e design buffs. E pessoas que gostam de festa, party people, tá como adjetivo, com uma vida noturna racious. O que é racious? Desenfreada, né? São as pessoas que gostam de beber muito. Com estilo inovador, fashion vem de inovação, né? Estilo fashion, inovador. E uma taxa de câmbio favorável. Lembra do que eu falei para vocês dos grupos nominais? O núcleo, taxa. Então, mesmo com essa economia incerta, a energia atrativa e o espírito empreendedor de quem? Dos portenhos. Aí a gente tem um aposto, uma explicação do que é portenhos. Como os residentes são chamados. Prevalecem. Basta olhar para os rankings crescendo, né? De espaços de arte, boutiques, restaurantes e hotéis. Então, quer dizer que se esses lugares estão aumentando é porque muitos turistas estão indo. Foi objeto de novelas televisivas baseadas em sua vida noturna e artística. Ele fala de novela? Não, ele fala até de ópera, né? Mas não chega a mencionar novela, não. B. Manteve sua elegância e espírito cosmopolita, apesar das crises econômicas? Tá, a gente tem uma resposta aqui no chat do Léo Viana para a letra B. Exatamente. Essa opção, ela reflete exatamente o que diz o texto, né? O segmento acima deixa bem claro, quando a gente olha ali, a história da Argentina contemporânea é uma montanha-russa de óperas. Mas, atrás de todos os altos e baixos, uma coisa permaneceu constante: a elegância graciosa e o espírito cosmopolita de Buenos Aires. Então, nesse trecho que eu falei para vocês lá de cima, do início do texto, ele deixa bem claro que as crises econômicas não têm desvanecido, né, o espírito, essa elegância de Buenos Aires. Então, essa seria a opção correta. A C dizia o quê? Deixa eu marcar aqui, letra B. A C dizia, teve uma energia e aspecto empreendedor ofuscados pela incerteza da economia. Né? Na verdade, ele falou o contrário. Mesmo com a economia incerta, né, even with the uncertain economy, a energia criativa, o espírito empreendedor dos portenhos, como os residentes são chamados, prevalecem. Basta olhar para o crescente número de espaços de arte, boutiques, restaurantes e hotéis. Então, essa opção, ela fala exatamente o oposto do que o texto diz. Nesse trecho que a gente leu, deixa claro que as crises econômicas não têm desfavorecido o espírito e a elegância de Buenos Aires. Então, ela é considerada errada. E a D, estável, com repercussão na arte. O texto também deixa claro que ela não está nada estável. Ela, na verdade, está instável, a economia, né? A economia, como ele coloca, ele compara com
uma montanha russa de óperas, porque tem altos e baixos, ou seja, ela está instável, então também não cabe. E a última questão que fala, e parou de atrair apreciadores da gastronomia devido ao alto valor de sua moeda. Na verdade, ele usa a palavra, vou até marcar lá no texto, contínuo. Essa palavra eu lembro, cadê? Continuous. Quando ele fala das pessoas amantes da gastronomia, quando ele fala dos designs, né? Então, ela continua a atrair essas pessoas. Ela não parou de atrair. Então, também não é uma opção correta. Muito bem, quem respondeu letra B. E a última, imagem com um dizerzinho aí, né? Vamos ler. A third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Ó, ainda combina, tipo um poemazinho. Sad, isn't it? Ainda combina não, ainda rima. Pergunta. Uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase A third of the food we buy in the UK ends up being thrown away foi utilizada para enfatizar o ou a. Bom, vamos entender o que é o texto, né? Um terço, a third. Um terço de quê? Que palavra é essa? Food. Comida. O que é food? Comida. Um terço da comida. Que verbo é esse? Não sei. Comprar. Leoviana respondeu. Isso, comprar. Então, um terço da comida que nós compramos, ele já me diz o local. Reino Unido. E aqui é a abreviação de United Kingdom, né? United Kingdom. Então, por isso que é UK. Reino Unido. Acaba sendo jogado fora. Então, um terço da comida que nós compramos no Reino Unido acaba sendo jogado fora. Triste, não é mesmo? Então, ele fala de desigualdade social, de escassez de plantações, de reeducação alimentar, de desperdício de comida ou de custo dos alimentos? O Léo Viana respondeu letra D, desperdício de comida. Pronto. Embora, né, ele esteja... Porque, ó, se a gente pensar, custo de alimentos não tem nada a ver, reeducação alimentar não tem nada a ver, escassez na plantação também não comenta, mas desigualdade social tem a ver. Por quê? Porque ele está falando que da ideia da tristeza, a tristeza nos dá a ideia de que alguém está precisando dessa comida. Que enquanto a gente não tem, a gente está gastando. A gente está, né, desperdiçando, na verdade. Então, essa ideia do desperdício pode, muitas vezes, nos levar a acreditar que esta possa ser uma possibilidade. Só que aí eu volto para falar para vocês, gente. Se atrelem no texto. Ok? Se eu pensar no texto, não vai ter outra saída, embora o texto me leve a pensar na A, mas o texto ele fala da D. Ele fala exclusivamente do desperdício de comida. Viram como as provas de inglês não são difíceis? Bom, gente, agora eu cheguei de fato no fim da minha apresentação. Easy. Yes, I know, Léo. Eu gostaria de agradecer muito mesmo a presença de vocês aqui nos cursos, não só no curso de língua inglesa, mas também nas outras disciplinas. Eu sei que tem ajudado muita gente. Continuem divulgando o canal do YouTube da diretoria, né, onde
onde estão sendo feitas as lives e também onde tem as outras aulas gravadas, para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, para que vocês não sejam julgados depois por egoísmo. Porque eu sei que ainda tem gente que pensa assim, vou passar nada para frente, eles vão ser meus concorrentes. Mas às vezes eu acredito muito na lei do retorno, sabe? Às vezes por exemplo, passei agora por uma seleção de doutorado e eu estudei junto com uma amiga que era minha concorrente. E os dois passaram, né? Então, assim, não é só uma vaga, não é só um curso, não é só uma universidade. Então, vocês precisam realmente compartilhar isso para que chegue ao maior número de pessoas, principalmente porque a gente está vivendo agora sem essas aulas presenciais e o Enem não foi cancelado, então vocês precisam se virar da melhor forma possível. Como eu falei, estou à disposição para ajudá-los por e-mail, foi passado meu e-mail para vocês, se precisarem é só me chamar lá, tá bom? Um beijo e até mais.